MEI tem um limite anual de faturamento, a grande maioria dos empreendedores já tá ligado. Mas você sabia que além do limite anual, o MEI também tem um limite mensal de faturamento? Não sabia? Então vem comigo, porque é obrigatório que você entenda como o limite mensal funciona. Com certeza isso pode evitar que você tenha uma dor de cabeça muito grande no futuro e ainda pode te salvar de ter que pagar juros e multa por conta de um desenquadramento retroativo. Um dia desses eu atendi um microempreendedor individual que ultrapassou o limite de faturamento em mais de 20%, ou seja, esse MEI faturou em 2023 acima de 97.200. Foi então que durante a conversa esse MEI relatou para mim que procurou o Sebrae lá no início de 2023 e pediu orientação sobre como funcionava essa questão aí de limite de faturamento, como que funcionava no caso de ultrapassar o limite, ter que desenquadrar. Conforme ele relatou, então, na época, o Sebrae até disponibilizou para ele uma planilha para ele fazer o controle mensal do seu faturamento para depois declarar. Porém, o que não ficou claro nessa orientação aí do Sebrae e o que eu vou te ensinar nesse vídeo é que esse controle mensal de faturamento que o MEI precisa fazer, ele serve como um termômetro que vai indicar que o MEI ele já está acima do faturamento mensal ali proporcional e que indica, né, muitas vezes que o MEI ele não pode esperar o término do ano para regularizar o desenquadramento. Muitas vezes, conforme a gente vai ver a seguir, o MEI ele já precisa antecipar o desenquadramento para não sofrer depois com o desenquadramento retroativo, que foi o que aconteceu inclusive com esse MEI, e aí ter que pagar bastante imposto, juros e multa de forma totalmente desnecessária por falta de controle ou ainda por falta de conhecimento de que é possível, né, fazer esse procedimento. Então presta muita atenção agora, porque eu vou explicar como você vai fazer o controle mensal de faturamento do seu MEI para analisar, então, se você está dentro do limite proporcional mensal e como você vai fazer para identificar caso você precise desenquadrar no meio do ano para evitar que você leve um desenquadramento retroativo se deixar para fazer esse controle somente lá quando o ano acabar, beleza? Lembrando, se mesmo depois de assistir esse vídeo você ainda ficar com alguma dúvida sobre esse assunto, nosso contato vai estar aparecendo agora aqui na tela, você encontra ele também na descrição do vídeo, então é só chamar a gente no WhatsApp, você vai falar diretamente comigo ou com algum aqui dos nossos especialistas da nossa equipe e aí com certeza a gente consegue te ajudar, combinado? Se o limite de faturamento normal do MEI é de R$81 mil por ano, isso significa que se a gente fizer uma média mensal para o MEI ficar dentro do limite anual, ele pode faturar no máximo R$6.750 por mês, concorda? Então, se você já está faturando acima de R$6.750 por mês, significa que você vai chegar lá no final do ano, somando todos esses meses, você vai ter ultrapassado o limite de R$81 mil e aí você vai precisar realizar o desenquadramento. É aí que entra aquela questão dos 20% além do limite normal, que é obrigatório que você entenda como funciona para você não ter nenhuma surpresa aí na hora de desenquadrar. 6.750 então, mais 20%, nós temos então, digamos assim, um limite de R$8.100 por mês. O que acontece se você está faturando acima de 6.750? Porém, até R$8.100 não tem problema nenhum. Você vai chegar no final do ano, você vai ter sim extrapolado o limite de R$81 mil, porém você vai ficar dentro dos 20%. O que acontece nesse caso? Toda a regularização do desenquadramento vai acontecer a partir de janeiro do ano seguinte, sem nenhum prejuízo para você. Então, se você ultrapassar o limite anual de faturamento do MEI em até 20%, você declara esse valor acima do limite, paga imposto somente sobre o excedente e deixa de ser MEI a partir de janeiro do ano seguinte. Então não tem problema nenhum. O grande problema que você precisa ficar atento é quando o MEI ele já começa a faturar mensalmente acima de R$8.100. Significa que você vai chegar lá no final do ano, você vai ter extrapolado o limite de faturamento normal em mais de 20% e aí acontece então o desenquadramento retroativo
retroativo. O que é o desenquadramento retroativo? Se anula todo o efeito do MEI durante o ano que passou e esse MEI ele precisa calcular e pagar imposto sobre todo o faturamento do ano e não somente sobre o excedente. Inclusive, esse imposto que vai ser calculado sobre o faturamento do ano inteiro, ele é calculado com juros e multa por atraso. Será que tem como evitar então esse desenquadramento retroativo? Tem sim, fazendo um controle mensal do seu faturamento e identificando o momento correto para regularizar o desenquadramento antes que a sua empresa ela ultrapasse o limite então proporcional acima dos 20%. Se esse MEI que me procurou ele tivesse entendido isso que eu estou explicando para vocês lá no início de 2023, ele teria feito então esse acompanhamento mensal de faturamento e teria antecipado o desenquadramento que aconteceria a partir daquele mês em que ele alcançou um faturamento mensal então de R$ 8.100. Caso ele tivesse feito isso, então a empresa dele teria sido desenquadrada, vamos chutar aqui então a partir de agosto de 2023, quando ele alcançou um faturamento médio mensal ali de R$ 8.100 e ele não teria esperado acabar o ano para constatar então que a empresa ultrapassou o limite de faturamento em mais de 20% e nesse caso então aconteceu o desenquadramento retroativo. Então fazendo esse controle mensal é possível então solicitar o desenquadramento a partir de um determinado mês, sendo que todos os meses para trás que ficaram dentro do limite proporcional mensal, eles ficam enquadrados como MEI e a empresa passa a deixar de ser MEI a partir de um determinado mês. Então não acontece de chegar lá no final do ano, constatar que aconteceu um excesso de faturamento anual acima de 20%, o que ocasiona então um desenquadramento retroativo e você precisa pagar imposto do faturamento do ano todo. Então esse é o benefício de fazer um controle mensal, é identificar o exato mês no meio do ano em que você pode fazer então esse ponto de corte, deixar de ser MEI a partir daquele mês ali e todo o resto para trás fica como MEI sem ter que calcular imposto. Agora eu vou te recomendar então um vídeo que eu fiz onde eu mostro uma planilha que eu desenvolvi. Nesse vídeo eu te ensino a usar essa planilha, eu também te falo como você consegue solicitar aqui pra gente essa planilha para você aplicar esse controle aí no seu MEI. Então é só clicar no card que vai aparecer agora aqui em cima, você vai ser direcionado para esse vídeo mais detalhado que eu fiz sobre esse controle mensal. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse vídeo então como sugestão. Sugiro muito mesmo que você assista e você aplique esse controle no seu negócio, porque vai por mim se você aí começar a aumentar o faturamento do seu MEI, que a gente torce para que aconteça. Se você não fizer esse controle, certamente você vai desperdiçar muito dinheiro, vai ter dor de cabeça desnecessária, porque você vai ser desenquadrado retroativamente. E fazendo esse controle, como eu disse, você consegue antecipar esse desenquadramento, deixar vários meses de fora que ainda ficam dentro do limite proporcional, e aí você tem uma economia bem legal aí de imposto e também, como eu disse, evita bastante transtorno, beleza? Então, acesse esse vídeo aí que eu vou deixar como sugestão aqui na descrição e como eu disse, precisando de ajuda, se ficou com alguma dúvida, chama logo a gente no WhatsApp, não fica quebrando aí a cabeça sozinho, você vai falar diretamente comigo ou com alguém aqui da minha equipe e com certeza a gente vai conseguir te ajudar, combinado? Se gostou desse conteúdo já sabe, deixa o like, vai me ajudar bastante e claro, se ainda não for inscrito já se inscreve para acompanhar todos os conteúdos que eu trago por aqui que eu tenho certeza que vão ser bastante úteis aí para você. Grande abraço!